Olá, esse é o programa Painel Político e a gente está aí fazendo o resumo da semana. Meu nome é Alan Alex e aqui comigo está o professor João Paulo, da Universidade Federal de Rondônia, com comentários de Murilo Ferri, advogado, nosso consultor jurídico aqui do Painel Político e também comentarista aí nas horas vagas. E a gente abre o programa hoje falando sobre uma notícia que nós publicamos e que, na verdade, foi uma notícia dada primeiro pelo Rondônia ao Vivo, e nós aí demos uma aprimorada nela, que é em relação ao uso de verbas rescisórias da Câmara dos Deputados pelo deputado federal Marcos Rogério. Na verdade, o Marcos aluga um avião, ele paga combustível de uma aeronave que pertence a uma empresa da qual ele é sócio, o que é proibido pela Câmara dos Deputados. Então, o parlamentar ele faz parte da comissão de ética da casa, é bom ressaltar isso. Ele foi, inclusive, o relator do processo que cassou o ex-deputado federal Eduardo Cunha. Nós tentamos contato com o parlamentar, mas não conseguimos. Mas certamente ele deve estar se manifestando aí nas próximas horas ou nos próximos dias. Aliás, essa questão da verba rescisória, que ela varia de estado para estado, os estados do norte têm uma verba um pouco maior, em função da distância, os deputados precisam usar aí para a compra de passagens aéreas, etc. Ela é bastante, vira e mexe, ela está sendo alvo aí de críticas, de questionamentos, né, em relação a esse uso, né, Murilo? Só fazendo um adendo, estamos falando de verbas indenizatórias. Rescisórias é outra situação. Na casa dele, no caso específico, são verbas indenizatórias. Verba pública sempre é questionada, né? Mas só que é uma farra, né? Muito mais por a gente que trabalha no noticiário, no dia a dia, a gente acaba vendo uma coisa ainda mais escrachada do que as pessoas normais costumam questionar uma verba aqui e outra acolá. O regimento da casa é muito claro, o deputado não pode fazer parte de empresa, ainda que seja minimamente, não pode ter empresa, não pode fazer nenhum tipo de contrato público, ainda que seja nesse tipo de regime, em que ele utilize a verba indenizatória de gabinete dele para pagar esse tipo de auxílio. Pois dá mais de R$40 mil por mês. Normalmente ele se defende da seguinte maneira: olha, mas ainda sai mais barato do que se eu comprasse passagem de avião no comercial. De fato, sairia bem mais barato mesmo. Sai mais barato mesmo. Mas é ilegal. Portanto, ele tem que dar explicações ao público. É membro do Conselho de Ética. E membro do Conselho de Ética, né? Diga-se de passagem. Só que essa verba, ele não dispensa o uso de verba para compra de passagens aéreas, não. O deslocamento dele de Brasília a Ji-Paraná, no caso, é feito em voos de carreira. Essa aeronave ele utiliza aqui no estado para deslocamento entre os municípios. E cá entre nós é o único deputado que faz isso. A Marinha Halpe, por exemplo, que já está no 6º ou 7º mandato, ela se desloca por caminhonetes. Os senadores, né, até o Gurgis, aí, que tem avião também, prefere se deslocar de carro pelo estado. Né? E, enfim, é uma coisa altamente questionável. O parlamentar precisa explicar isso. O Rondônia ao Vivo fez um grande trabalho de investigação e conseguiu essa notícia que é exclusiva deles. A gente deu uma melhorada nela porque nós detectamos essa questão do regimento interno que o Paulo não tinha feito na matéria dele. É importante que se diga que ele tem que dar satisfação ao público, ao eleitor, até porque ele é candidato ao Senado agora, e principalmente ele tem que dar satisfação ao Conselho de Ética. Exatamente, do qual ele integra. Membro, e ao Ministério Público Federal, né? E um pouco dessa história de avião, de fazenda, veio à tona com relação a quando estava se julgando a cassação do Cunha, né? Foi quando surgiram boatos aí, mas enfim, o parlamentar, inclusive, já se manifestou sobre isso. E no Brasil a gente tem a questão das emendas parlamentares, né, João Paulo? Que vira e mexe, vão sendo usadas aí como moeda de troca entre os parlamentares e o Poder Executivo. A gente teve um escândalo aí que foi a aprovação da reforma trabalhista no final aí do ano passado, né?
do qual o Temer utilizou isso de forma descarada. Ele liberou geral as emendas que estavam, inclusive, de quem não era aliado dele. Olha, eu particularmente sou a favor das emendas parlamentares, da emenda parlamentar, do Instituto da Emenda Parlamentar. Agora, acho que o Executivo faz uso desses dispositivos que são legais, né? A questão é que o Executivo brasileiro ele detém muitos poderes de agenda, né? E do ponto de vista legislativo também, né? É um dos executivos entre as democracias modernas, né? Com mais poderes, né? Com mais poderes legislativos, com mais poderes de agenda, né? Com poder de impor a pauta, né? E de recursos, né? Então, assim, é muito complexo dizer que, e eu acho bastante polêmico a afirmativa de que o Executivo usa como moeda de troca. É um recurso legal, né? É um dispositivo legal que o Executivo brasileiro detém na sua mão, né, para distribuir entre os parlamentares, não só entre os aliados, diga-se de passagem. Né? Ele agora, é legal, mas é extremamente contestável e imoral, porque não precisaria de emenda parlamentar, porque, na verdade, o deputado termina se transformando numa espécie de atravessador. Despachante. Né? Um despachante. Não, é uma coisa que o município poderia fazer diretamente aos ministérios, né? Porque quem sabe da necessidade é quem está no município, e o deputado termina virando despachante de luxo, e pior, fazendo propaganda descaradamente com dinheiro que não é dele. Né? E eles vendem como se fosse deles. Assim, o deputado tal destinou emenda para não sei o quê. E totalmente desnecessário. O município poderia fazer isso diretamente. Se não tem projeto, se o projeto está certo, está tudo redondinho, não tem porquê ter que passar por um deputado para depois chegar no ministério. Isso mudou agora também, que inclusive virou de forma impositiva, né? Agora os deputados, todo ano no orçamento, existem as verbas impositivas, de caráter de emenda parlamentar. Nós tivemos uma emenda... O que é a minha crítica, e aí o professor João Paulo pode até esclarecer melhor, é que, na verdade, há uma distorção dos legisladores. Eles, às vezes, pensam que são do executivo, e porque a minha emenda tem que ser isso, assim, assim, assado, mas enfim, aí joga a bola para o professor. Mas é o papel do representante, é uma das atribuições do representante brasileiro. É óbvio que o papel do parlamentar é, acima de tudo, fiscalizar os atos do executivo, né, e legislar, fazer leis. Né? Mas a emenda parlamentar também é uma atribuição, né, dos nossos representantes. Que poderia ser extinta. Eu não sei se poderia ser extinta. Eu sou um tanto quanto cético em relação a isso. A gente tem a mania de achar que a emenda parlamentar ela se traduz em apoio político, se traduz em voto, ou se traduz em benesses ao deputado. Mas basta olhar as campanhas eleitorais, não. Mas todas elas são baseadas hoje, principalmente aqui em Rondônia, não sei em outros estados, mas aqui em Rondônia, a grande parte da bancada federal faz a própria campanha, o rumo de campanha dela, o ritmo de campanha é em cima de emendas parlamentares. Eles não falam em outra coisa. Exploram massivamente. Se explora do ponto de vista dos recursos. Olha, eu consegui tantos recursos para o Estado em Brasília. Só que esses recursos demoram, eles não contam, por exemplo, que por vezes sequer é liberado. Agora, o interessante é que a emenda parlamentar, durante muito tempo, ela garantia, sobretudo, boa parte dos financiadores da campanha, né? Principalmente naquele momento em que a campanha era em que se podia doar a empresa, a pessoa jurídica. Né? Então, até 2014, por exemplo, quando pessoa jurídica podia doar, as emendas elas eram importantíssimas aos parlamentares, principalmente para garantir o apoio dos financiadores de campanha. Então, você trouxe uma emenda que serviu, por exemplo, para construir, para asfaltar uma estrada no município. Né? Então, muito possivelmente, você poderia, durante a campanha, né, receber o apoio financeiro daquela empreiteira que fez a obra. Traduzindo, né? direcionava a licitação para a empresa. Não, aí já... Né? Não, eu não disse isso. Não, né? eu estou dizendo A questão é que... mas não é ilegal, né? Se você traz uma emenda, uma empresa ganha a obra legalmente,
né, e aporta recursos na sua campanha posteriormente. Limiar, então eu estou falando do sistema vigente até 2014 de financiamento de campanhas. Né? Afinal de contas, a política é um jogo de interesses. Né? Agora, pode ser, e é preciso mais pesquisas acerca das emendas parlamentares, né, que a gente chegue aí a conclusões do tipo as emendas como moeda de troca em relação ao executivo, de apoio. A questão é que todo parlamentar recebe emenda, seja ele da oposição ou seja ele pró-governo. Evidentemente que os parlamentares pró-governo têm mais facilidade, têm mais acesso a recursos, já que estão votando com o executivo, já que estão fazendo parte da base aliada do executivo, né, vão ter acesso aí mais facilmente a recursos. Isso, inclusive, é uma forma de você cooptar parlamentares para a sua base. Né? Os governadores utilizam isso, né? O presidente da República utiliza isso, e é fruto de um executivo que tem, sim, um poder de agenda, que tem um poder de recursos, e que consegue, com esses recursos, organizar a sua pauta, né, em relação ao legislativo. Né, até uma forma de quem coordena quem, né, de coordenar a agenda, de coordenar essa relação do executivo. Mas a crítica que sempre fica no ar é justamente o fato de os nossos deputados, legisladores, em razão das emendas parlamentares, deixarem de fazer o fundamental deles, que é legislar em vários assuntos, em razão de emenda parlamentar, troca de afagos aqui e acolá. Essa é a crítica que normalmente se faz. Eles deixam de legislar, que seria o fundamental, para cuidar das emendas parlamentares. Para cuidar de uma coisa onde eles despendem muito tempo, muito mais tempo. Agora, falando em questão de 2014, até quando se podia fazer doações por empresas, nessa quinta-feira o STF, o ministro Edson Fachin, arquivou o inquérito contra o senador Waldir Raupp, o inquérito que tratava da BR Distribuidora. O Raupp tinha sido acusado pelo Fernando Baiano e pelo Nestor Cerveró de ter recebido doação de campanha disfarçada, propina disfarçada de doação de campanha. Por total falta de provas e eles falaram, mas não tinham como provar isso. O inquérito foi arquivado. Eu acho que de forma justa, porque até 2014 era permitido que fosse feito esse tipo, assim funcionava o sistema eleitoral brasileiro, então não tinha por que criminalizar aquilo naquele momento. Mas como nós estávamos ali num período conturbado, e todo mundo que figurou naquela famosa lista do Janot, entre eles o senador Waldir Raupp, né, e com o passar do tempo aí, a maioria deles foi saindo dessa lista. O prejuízo que foi causado à imagem do senador, eu não estou discutindo aqui mérito, se ele é inocente ou culpado, mas o prejuízo causado à imagem dele é uma coisa irreparável, né? Por mais que se divulgue esse arquivamento, o prejuízo causado a ele, que é um político que vive de imagem, é uma coisa aí que você não vai ter como reparar. Olha, eu queria fazer uma observação, eu também sou totalmente de acordo com a sua visão. Eu sempre me pronunciei sobre esse assunto de maneira pró-senador Raupp, porque se a gente começar a criminalizar a doação legal neste país, é melhor acabar com o processo político democrático, né? Porque é uma invasão mesmo do judiciário na esfera política, a ponto de se chegar, inclusive, a criminalizar doações legais que foram registradas legalmente. Declaradas. Né? Então, eu me solidarizo aqui com o senador Raupp e acho que foi feito justiça mesmo nesse caso específico, porque nós não podemos criminalizar a política a ponto de criminalizar até doações legais. Né? E aí nós já vivemos um Estado policialesco, completamente dominado, né, do ponto de vista da esfera do judiciário, né, sobre a esfera política, né, e ainda mais nesse contexto de Lava Jato. Sou favorável à Lava Jato, mas não aos abusos cometidos pela Operação Lava Jato. Né. Nesse caso específico,
eu sou completamente favorável à decisão do ministro Fachin e ressalto aqui que outros já fizeram o mesmo, como Reinaldo Azevedo, entre outros estudiosos e formadores de opinião, e em solidariedade ao senador, nesse caso específico, né, da doação que foi declarada e estava sendo considerada propina. É importante que se diga que essa decisão do Fachin veio num momento muito importante, né? A gente está com a Lava Jato no seu ápice, em que se condena por muito menos prova, em que se assassina a reputação de uma pessoa por uma suspeita. E isso veio, de certa forma, nesse momento que a gente vive de policialescos, em qual eu digo que é as avessas, mas é uma decisão bastante importante, e principalmente agora nesse momento eleitoral. Não que eu seja partidário, nada, mas como advogado a gente vê que a Lava Jato cometeu vários excessos, e que isso vai se dissipar, isso vai ocorrer nos processos menores. Aí eu digo, é o cara que rouba uma bicicleta, é o cara que rouba um telefone na rua, enfim, as coisas, a situação do primeiro condena-se publicamente e tudo mais, para depois se averiguar o fato, se era, se não era, se aconteceu, se não ocorreu. O problema é que a gente está em suspenso em questões como constitucionais, como é o caso da prisão em segundo grau, né, que pode ser reformado, no meu entendimento, eu não sou jurista, mas enfim, no meu entendimento, pelo que eu acompanho, e pelo que eu sei de Constituição, não poderia ser feito da forma como está sendo feito. Mas, enfim, o STF ainda vai julgar isso e até onde se sabe, a tendência é a Corte rever essa questão da prisão em segundo grau. O que tudo indica, o novo ministro do Supremo, Dias Toffoli, né, que tomou posse hoje, inclusive, colocará em pauta uma nova discussão sobre a prisão em segunda instância em breve. Né? Parece que ele pautou isso já para o ano que vem. Exato. Na verdade, ninguém está querendo meter a mão nessa cumbuca. Mas é difícil, né? você acreditar que vai mudar o entendimento, porque são os mesmos ministros, né? A gente não está vendo uma troca de ministros ali que vai mudar o entendimento. Eles arrumaram o meio termo. O meio termo deles é que os recursos que tenham sido feitos no STJ, após condenação no STJ, vá direto para a prisão e você recorre ao STF preso. Né? Então, esse é o meio termo que eles encontraram aí, é o que está sendo trabalhado para que a coisa não fique tão nem de um lado nem de um outro. Né? Então, acharam aí a área cinza da discussão. E essa semana a gente está acompanhando aí a recuperação, né, do candidato à presidência Jair Bolsonaro, que passou por mais uma cirurgia, né, e está aí tentando manter-se em campanha, que é difícil, né, manter-se numa campanha hospitalizado no estado dele, e ele que personifica a campanha eleitoral dele. Né. A gente viu aí essa semana uma notícia sobre o vice, né, o general Mourão, que consultou o TSE para poder substituir o Bolsonaro em debates. A consulta é natural, a questão é que ele não consultou a família nem o próprio candidato. Aí eu pergunto para o professor João Paulo, professor, será que o Bolsonaro vai sofrer um golpe militar? É muito... O que me vem à cabeça aqui, me deixa um tanto quanto cético, até onde um general receberá a ordem de um capitão. Essa é uma discussão boa. Ou se, né? Então você tem um general que chegou à mais alta patente do Exército, né, que é vice de um capitão. Né? Hierarquicamente já é complicado. Hierarquicamente é complicado isso. Né? E agora se vê numa situação onde ele busca, o general, para si, um protagonismo maior, tendo em vista o impedimento por questões de saúde, né, do candidato Jair Bolsonaro de participar efetivamente da campanha. Aliás, o Bolsonaro está fora da campanha de rua, né, oficialmente pelo primeiro turno. Ele vai ficar um mês. Certamente aí, vai estar em convalescência. Né, um mês no hospital e, ao que tudo indica, só voltará à campanha de rua no segundo turno. Se chegar lá, muito provavelmente chegará.
né, ao que tudo indica, pelas pesquisas, pelo andar da carruagem até o momento. Você Bolsonaro... não acha que a ausência dele na rua não tende a encolher Alan, está tudo tão complexo nessa eleição, né, porque estávamos imaginando que sem tempo de TV, sem tempo de rádio, sem recurso, sem palanque, sem alianças... Mas ele estava na rua, né? Sim. Mas nada disso surtiu efeito. É um eleitorado que parece que está ali, firme, forte. Agora, né? Que tem seus 25% a 30%, né, de votos, que não garante a eleição. Claro. Mas nesse contexto fragmentado, né, leva ao segundo turno. Né? Então, é muito complicado dizer se o fato do Bolsonaro não estar fora do... O fato do Bolsonaro estar fora da campanha de rua no primeiro turno pela questão de saúde, né, se isso de fato vai interferir no desempenho eleitoral dele. Tendo em vista essa possibilidade, o general já se antecipou, foi ao TSE, né, para saber se pode substituir Bolsonaro nos debates. Isso sem consultar os filhos do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro e o presidente do PSL. Né? Então, assim, é uma questão muito complicada. Tem declarações extremamente polêmicas do general, né, inclusive hoje, sobre uma Assembleia Constituinte sem a necessidade de representantes. É verdade. Né? Ele deu essa declaração ao jornal Valor Econômico, está no site do jornal, está disponível isso, onde ele fala que não defende uma constituinte nova, uma nova Constituição brasileira, sem a necessidade de constituintes, né? de constituintes eleitos pelo povo, e sim uma galeria de notáveis, né? Seria uma constituinte feita por notáveis, por juristas, que segundo ele de notável saber jurídico, para compor essa nova Constituição. Eu temo que os grandes juristas sejam os atuais ministros do STF, e, enfim, esse balaio de gato que a gente está vivendo no primeiro escalão do judiciário, né? Já pensou esse pessoal fazendo uma nova Constituição aí sem o aval, sem ouvir a população? São temas... Agora tem uma pergunta que fica no ar que é interessante. A campanha do Bolsonaro ela é personalíssima, ela é no capitão Jair Bolsonaro. Será que o eleitor dele, ele vai fazer coro ao que disse o PT e dizer ao Mourão que não vai ter golpe? É uma pergunta. Já tem gente levantando isso. Será que o eleitor do Bolsonaro vai dizer ao general Mourão não vai ter golpe? Quando o general Mourão tentar utilizar o espaço que seria do presidencial... elegendo o Jair Bolsonaro. Olha, gente, eu acho que a gente vive um momento muito complicado na sociedade brasileira, uma sociedade que teve, durante o século XX, duas ditaduras, uma ditadura do Estado Novo, com Vargas, de 38 a 45, uma ditadura militar de 64 a 85, que dura mais de 20 anos. Dizem que é regime de exceção. Né? E agora, com esse protagonismo dos militares na cena política brasileira. Né? Recentemente, só um parêntese, o general Vilas Boas declarou, essa semana, em entrevista ao Estadão de São Paulo, que Jair Bolsonaro não é o candidato dos militares. E que os militares, segundo ele, eles estão à disposição da presidência da República e não do presidente da República. Mas uma coisa que tem sido bastante contestada é esse protagonismo dos militares brasileiros em se pronunciar abertamente, publicamente, sobre questões políticas. Né? Em outros lugares do mundo, isso não ocorre. Em outras democracias, isso não ocorre. Não, e diga-se de passagem, tímido, né? Até pouco tempo atrás era tímido, sim. Diga-se de passagem que o papel das Forças Armadas é de grande relevância. Constitucionalmente, os militares têm um papel de grande relevância ao Estado brasileiro. Né? E um papel importantíssimo, papel de defesa, né? Da Constituição, inclusive. Né? Agora, esse protagonismo que sai dos quartéis e passa a ter voz ativa na vida política brasileira, nós já estamos assistindo isso já há algum tempo, com muita intensidade, é preocupante. É preocupante e a gente não sabe no que pode desaguar. Né? Então, eu ainda acredito que uma Constituição ela deve ser promulgada por representantes eleitos pelo povo.
né? A partir do momento em que um candidato a vice-presidente de alta patente diz que uma Constituição não necessariamente precisa ser promulgada, né, por representantes eleitos pelo povo, nós temos que nos preocupar muito. Principalmente quando essa chapa lidera a corrida presidencial. Verdade. A gente... bom, vamos aguardar o desfecho, né? Eu acho que a minha maior preocupação é em relação pós-eleição. O que pode acontecer, dado esse protagonismo dos militares? Será que os quartéis se acalmariam caso um candidato que não fosse um candidato de direita assumisse o poder? Qual é a ressaca que a gente vai ter nessa eleição? Só fazendo outro parênteses, eu acredito e me preocupo muito que essa questão da polarização, ela não acabará num contexto de vitória da extrema-direita ou da vitória de um candidato petista. Ao contrário, né? De esquerda, então, não necessariamente do PT. Eu não sei, sim, mas eu acredito ainda que outros candidatos teriam um perfil muito mais conciliador do que um candidato petista e um candidato vindo da extrema-direita, como o caso do Bolsonaro. Mas já tá Me preocupo claro. muito com a perpetuação dessa polarização nesse momento E ela tende a se agravar. Né? Nesse momento que você coloca do pós-eleição. Ela tende Né? a se agravar. Ou seja, a eleição, me parece até agora, que não se coloca como um instrumento, limite, né? Um instrumento para acabar com a crise política no Brasil. Mas já está claro que, declarada o final da eleição, computado os votos, declarado o vencedor, ali não vai acabar a eleição. Ao contrário, a parte vencida vai questionar de tudo que é tipo de maneira, e aí a gente tem os extremismos na rua. Né? A parte vencida não vai aceitar. Eu acho De que nós ambos já os temos, lados. inclusive, o roteiro disso, né, que vai ser a contestação sobre as urnas eletrônicas, que devia ter sido o voto impresso, enfim. O roteiro a gente já está mais ou menos definido. O nosso tempo está acabando. A gente agradece aí o pessoal que tem acompanhado os nossos bate-papos semanais, né, e que tem acompanhado aí o nosso noticiário no dia a dia. Convido vocês a fazer parte aí das nossas redes sociais, do Painel Político. A gente está no Facebook, no Twitter e aqui no YouTube. E também a acompanhar as notícias do dia a dia no painelpolitico.com. Né? E lá você pode fazer parte de um dos nossos grupos de WhatsApp. A gente vai ficando por aqui. Agradeço aí mais uma vez a audiência de todos e até a semana que vem.